Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos abordar um tema que, apesar de parecer burocrático, afeta milhares de pessoas que aguardam o pagamento de valores devidos pelo governo, os precatórios. Se você já ouviu falar sobre isso, mas não entende muito bem como funciona, fica comigo até o final, porque eu vou te explicar de forma simples e objetiva. Antes de começarmos, já deixa o like aqui no vídeo e se inscreva no canal para não perder mais conteúdos como esse. Isso ajuda muito o nosso trabalho e permite que mais pessoas tenham acesso a informações importantes. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta impactante. Você sabia que, ao contrário das dívidas comuns, o governo não pode ter seus bens penhorados ou suas contas bloqueadas para quitar valores devidos? Isso significa que, mesmo quando há uma decisão judicial determinando o pagamento, existe um caminho específico e burocrático até que o credor finalmente receba. Quer entender como funciona? Então vem comigo. O que são precatórios? Imagine que você entrou com uma ação contra o governo. Pode ser um processo trabalhista, uma indenização ou até uma cobrança de um valor que o Estado deveria ter pago e não pagou. Depois de anos na justiça, você finalmente ganha a causa e o juiz determina que o governo quite a dívida. Mas será que esse dinheiro cai na sua conta de imediato? A resposta é não. Principalmente se a condenação do governo é referente a valores ou diferenças salariais atrasados, bem como alguma indenização. Diferente de uma dívida comum, em que o devedor pode ter bens penhorados ou valores bloqueados, o governo segue um sistema próprio de pagamento, o precatório. Precatório é uma ordem judicial que determina que o ente público deve pagar um valor devido. Mas esse pagamento não é feito de imediato. Ele precisa ser incluído no orçamento público e só pode ser realizado conforme as regras estabelecidas na Constituição. Como funciona o pagamento dos precatórios? Diferente de uma pessoa comum, que precisa pagar suas dívidas sob pena de sofrer bloqueios judiciais, o governo segue um cronograma estabelecido por lei. O pagamento dos precatórios ocorre de forma organizada, respeitando a ordem cronológica e a disponibilidade de recursos no orçamento público. Para que um precatório seja pago no exercício fiscal seguinte, ele precisa ser apresentado até 2 de abril do ano anterior. Isso quer dizer que, se um precatório foi expedido até 2 de abril de 2025, por exemplo, ele será incluído no orçamento de 2026 e pago até o final desse ano. Mas se o pedido for feito depois dessa data, ele só entra no orçamento de 2027, adiando ainda mais o recebimento do crédito. Uma vez aprovada a Lei Orçamentária Anual, LOA, o Poder Executivo, aqui com ênfase no governo federal, repassa os valores dos precatórios para os Tribunais Regionais Federais, TRFS. Esses tribunais recebem os valores, realizam a atualização monetária, efetuam os depósitos nas contas dos credores e estabelecem as datas para os pagamentos. E se o governo não pagar dentro do prazo? Nesse caso, existem algumas medidas que o credor pode tomar, como solicitar o sequestro de valores da conta do ente público ou, em casos extremos, pedir intervenção federal para garantir o pagamento. A diferença entre dívidas privadas e débitos do governo. Agora, pensa só, se uma empresa ou uma pessoa física não paga uma dívida, o credor pode recorrer à justiça para bloquear bens, penhorar imóveis ou até mesmo negativar o nome do devedor. Mas quando o governo deve, nada disso pode ser feito. Isso acontece porque os bens públicos são impenhoráveis, ou seja, não podem ser tomados para quitar dívidas. Então, em vez de sofrer execuções diretas, a Fazenda Pública segue um sistema próprio, onde os precatórios são pagos conforme a previsão na Lei do Orçamento Anual. O regime especial de pagamento nos precatórios estaduais e municipais. Se o pagamento dos precatórios federais costuma seguir o cronograma estabelecido, a mesma coisa não pode ser dita sobre os precatórios estaduais e municipais. Muitos estados e municípios adotam um regime especial de pagamento, o que significa que eles podem parcelar os valores devidos e estipular um prazo estendido para quitar suas dívidas. Em teoria, esse regime foi criado para ajudar os entes públicos a organizarem suas finanças, mas na prática, acaba resultando em atrasos e incertezas para os credores. O prazo máximo para que os precatórios sejam pagos foi objeto de várias mudanças na legislação, mas, na realidade, muitos estados e municípios não conseguem cumprir essa data. Isso faz com que milhares de credores tenham que esperar anos para receber, ou sejam forçados a vender seus precatórios a terceiros por valores muito abaixo do que realmente deveriam receber. Conclusão. Esses são os fatos sobre o funcionamento do sistema de pagamento dos precatórios e as diferenças entre o regime aplicado pela União e aquele adotado por estados e municípios. Agora, eu quero saber, qual é o seu ponto de vista sobre esse tema? Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe sua experiência e envie suas dúvidas.
Esse foi apenas o primeiro vídeo sobre o assunto, e nos próximos, responderemos as principais questões levantadas por vocês, ainda mais porque se aproxima o momento de pagamento dos precatórios federais do exercício de 2025. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com outras pessoas e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo informações úteis e de qualidade para vocês. Até a próxima!